Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Matheus Faria. Para quem está chegando agora no canal, eu me mudei para o Japão em 2017 e criei esse canal no YouTube para compartilhar as experiências que estou tendo com a minha família aqui do outro lado do mundo. O futebol é a modalidade que domina aí o esporte no Brasil. E aqui no Japão ele também é muito popular, mas ele tem que dividir as atenções com outros esportes que eu vou contar para você agora quais são. Vamos lá? Então, pessoal, quando você muda para o Japão e começa a sair para dar uns rolês por aí, você já vê que o futebol é presente, é popular, você vê campos de futebol por aí, só que você vê uns campos meio diferentes, com uma formação um pouco diferente do que a gente está acostumado aí no Brasil. Você não vê somente campos de futebol, você vê muitas outras instalações de outros esportes, inclusive nas escolas. O esporte faz parte da vida das pessoas aqui no Japão. A partir dos 10, 11 anos de idade, as crianças têm que escolher um esporte que vão seguir e participar de um clube chamado Bukatsu. Nesse clube as crianças já começam a disciplina, já começam a ter o básico de cada esporte que ela escolhe. Os treinos são pesados, a partir de uma certa idade, um pouco mais velha, eles começam a ir também aos sábados e domingos. Existem várias competições e assim o esporte ajuda aqui a manter as novas gerações ocupadas e também a ter disciplina e tal. Além dos esportes olímpicos tradicionais ocidentais, o Japão ainda tem os esportes que nasceram aqui, né? Por exemplo, o sumo e o kendo, que também são praticados. O kendo também existe bukatsu para quem vai participar desses esportes em algumas escolas. Não todas, mas em algumas existem. Mas então, existem várias formas de você classificar os esportes mais populares, né? Existem pesquisas que as pessoas falam qual é o esporte que mais pratica, existem listas dos esportes que mais geram negócios. Então eu fiz um compilado de tudo isso aí, mais o que eu vejo no noticiário, o que eu vejo aí no dia a dia, em revistas e tal. E vou falar para vocês quais são os 5 principais e dar uma pincelada em alguns outros também que são muito populares aqui no Japão. Vamos lá? Tênis. Tênis é um esporte muito praticado no Japão há décadas. Muitas escolas possuem campo de tênis, muitas cidades você vê pessoas até idosos jogando. Porém, nos últimos anos, o número de praticantes vinha caindo. Só que em 2018, uma jovem chamada Naomi Osaka fez o feito de vencer a Serena Williams lá no aberto dos Estados Unidos, o US Open. Ela tinha, se não me engano, 20 anos na época só. Ela virou, naquele momento, o maior ídolo no Japão no esporte. Todos os noticiários, todas as revistas, muitas empresas grandes como a Nissan, fabricante de automóveis, Shiseido, fabricante de cosméticos, a ANA, que é a gigante aérea aqui do Japão, viraram patrocinadores, alguns já tinham contrato com ela, colocaram mais dinheiro no contrato. Além do que ela tinha também, ela morou nos Estados Unidos, cresceu nos Estados Unidos, a mãe dela é japonesa, o pai é haitiano, com 3 anos ela foi para os Estados Unidos, não fala muito bem japonês, fala pouco de japonês, as entrevistas geralmente são em inglês, mas mesmo assim virou orgulho nacional aqui. No mês de maio saiu uma reportagem na revista Forbes que ela foi a mulher que bateu o recorde de faturamento em um ano no esporte. Ela faturou nos últimos 12 meses 37 milhões de dólares, algo em torno de 200 milhões de reais. Nada mal, ela é muito nova e tem muita coisa ainda para conquistar. Outro esporte que é um dos mais praticados, por incrível que pareça, é o golfe. Nos anos 60, anos 70, o golfe ainda era um esporte de elite aqui no Japão, assim como é no Brasil ainda. Havia poucos campos e tal, era só os shacho, né? Os diretores de empresas praticavam, os empresários e tal. Porém, com o passar dos anos aqui no Japão foram construídos muitos campos. Aqui mesmo na cidade que eu moro, uma cidade pequena, eu já passei na frente de 4 campos de golfe. Tem muitas lojas específicas de golfe, tem que fazer um investimento, as coisas são caras, um dia eu entrei de curiosidade, as coisas não são baratas, mas aqui acaba sendo acessível para a população em geral. E uma coisa que aconteceu aqui também é que nos últimos anos as mulheres passaram a praticar golfe, né? O Japão, vocês já devem ter ouvido falar, a gente pode falar isso depois em outro vídeo, é um país ainda muito machista, as mulheres estão conquistando muita coisa aqui ainda, e o golfe acabou representando um pouco dessa conquista, né? Então muitas mulheres exibem aí nas redes sociais jogando golfe, praticando golfe, na TV você vê muita propaganda com o golfe e as mulheres acabaram despontando no esporte. No ano passado, a atleta Hinako Shibuno venceu o British Open, então uma competição muito tradicional. Ela na primeira participação venceu e virou uma estrela aí, principalmente aqui no Japão. Ainda lá na Inglaterra ela ficou conhecida como Smiley Face, muito simpática com imprensa e com fãs. E é mais um esporte aí que as mulheres japonesas estão tendo a chance de mostrar o seu valor aí, né? Enfim, o futebol. O futebol, nas principais listas que eu vi aqui, é o segundo esporte mais popular no Japão. Isso mesmo, segundo esporte popular no Japão.
O futebol foi trazido aqui para o Japão pelos ingleses também, assim como no Brasil, na mesma época, 1880, 1890. Porém, a primeira liga profissional mesmo, já tiveram algumas outras ligas pequenas, porém a profissional mesmo foi fundada só em 1993, que surgiu a J-League. Até o Zico, o pessoal mais da minha idade aí vai lembrar, ele jogou pro Kashima Antlers, até hoje ele trabalha aqui no Japão com futebol. É um esporte muito praticado nas escolas. Tem muitos jogadores brasileiros ainda, porém a maior estrela internacional que tem aqui atualmente é o Iniesta, que veio do Barcelona. A J-League acontece de fevereiro a dezembro, muitos jogos são transmitidos pela TV aberta, são 16 times, campeonatos de pontos corridos. Em 2019 o time campeão foi o Yokohama Marinos, e a temporada 2020 está começando agora após a pandemia. O esporte mais praticado no Japão mesmo é o beisebol. Curiosamente o beisebol tem um nome em japonês, Yakyu, que são dois kanjis, o kanji de campo e de bola, formam aí Yakyu, que é como eles chamam o beisebol. Os outros esportes são todos em katakana, são letras que os japoneses usam para adaptar nomes que vêm do estrangeiro. Por exemplo, boreboro, basqueteboro, saka, é o jeito que eles falam, vôlei, basquete, futebol. Soccer, né? Futebol. O esporte ficou muito famoso aqui após o final da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos acabaram ficando por aí uns 5, 10 anos aqui reestruturando o país, e as bases militares acabaram aí tornando popular o beisebol entre os japoneses, né? A Liga Nacional, a Nippon Professional Baseball, acontece a partir do final de março até o mês de outubro. São 12 times divididos em dois circuitos, o circuito do Pacífico e o circuito central, também chamados de Liga do Pacífico e Liga Central. A final é feita pelos 2 campeões de cada liga, em sistema de playoff, melhores de 7 jogos. Os estádios vivem lotado, o público é muito dividido entre homens e mulheres, 50%, 50%, alguns parece que até destaca, tem mais mulheres do que homens. Os tickets são muito concorridos, principalmente nos feriados e fins de semana. A estrela do momento no esporte do Japão é o jogador Shohei Ohtani, que atualmente joga no Los Angeles Angels, na Major League nos Estados Unidos. E a principal estrela do beisebol japonês aposentou no ano passado. O nome dele é Ichiro Suzuki, aqui o pessoal chama ele só de Ichiro. E está muito presente na mídia, pra vocês terem ideia, ele ficou 18 temporadas na Major League, lá nos Estados Unidos, virou uma lenda lá nos Estados Unidos, voltou aqui pro Japão, fez mais umas 2, 3 partidas aí. O cara é lenda aqui, em vários programas de televisão ele aparece, é o Pelé deles do beisebol. Então é isso, beisebol é o esporte número 1 aqui no Japão. Mas eu não poderia deixar de falar do esporte que todo mundo que jogou Street Fighter lembra, sabe o que é. O sumo é sim um esporte muito popular aqui no Japão, é transmitido na TV aberta, os tickets também para assistir as lutas também é muito concorrido, é muito difícil você conseguir comprar. E na verdade depois você vê aqui que o sumo é uma mistura de esporte com um pouco de tradição e muito de religião. Muitas práticas do sumo que surgiram há séculos atrás ainda são praticadas hoje. Por exemplo, ainda se benze o ringue com sal. Tanto os lutadores como o juiz utilizam roupas que são usadas há mais de 600 anos aí. E quando você assiste, você vê que tem várias tradições, até desde o momento que entra até o momento que eles saem do ringue, sempre tem algumas orações, alguns sinais aí tradicionais religiosos que eles fazem. São 6 principais campeonatos. 3 acontecem em Tóquio, 1 em Osaka, 1 em Nagoya e 1 em Fukuoka. Geralmente cada campeonato tem uma duração de 15 dias, são muitas lutas. Assim como outros eventos de luta, as primeiras lutas são do pessoal que está começando, o pessoal que está mais abaixo do ranking e tal. E as últimas lutas, que são geralmente transmitidas pela TV, são as lutas dos top, né? Dos mais bem ranqueados aqui. Um fato que me chamou muita atenção foi no ano que eu vim para cá, no final de 2017, teve um ocorrido meio triste aí pro pessoal que gosta do esporte. Na época havia um lutador que na verdade veio da Mongólia, o nome dele é Haruma Fuji. Após um campeonato que ele decepcionou um pouco, ele tinha conquistado muita coisa antes, mas teve uma sequência, se não me engano, de 2 campeonatos que ele tinha ido meio mal e tal. Após um desses campeonatos, teve um encontro de lutadores num bar e ele quebrou uma garrafa na cabeça de um colega lá lutador, né? Então isso aí veio para a imprensa, foi um bafafá que vocês não imaginam. Todo dia tinha debates para aqueles programas de talk show, programa de humor, noticiários, só falavam disso. Até quando ele foi à imprensa, assumiu, pediu desculpa, acabou se aposentando por isso. Isso me chamou muita atenção, né? Porque provavelmente um caso desse aí, de briga normal aí de final de temporada, tal, pessoal cabeça quente, não seria visto como motivo para aposentadoria de um atleta de tamanha qualidade. Ele ainda estava meio que no auge da carreira, né?
Porém, é isso que eu comentei com vocês, o Sumo ele tem um lado mais religioso até do que o lado esportivo. É um esporte que envolve muito dinheiro, né? Mas a parte religião está muito envolvida, tem muita tradição, e com esse evento eu vi que essa parte religiosa é muito levada a sério no esporte. Bom, eu citei esses 5, um resumo aí de todas as listas que eu vi, e um pouco também da minha experiência aqui, já indo para 3 anos aqui, são esses esportes mesmo que eu tenho visto aí se destacar nos jornais, nas redes sociais e tal. Os outros esportes olímpicos, o atletismo também tem muitos praticantes, esportes como vôlei, basquete, eles estão investindo muito aí na Olimpíada que vai ter, que era para ter em 2020, está programado para 2021. E uma outra coisa que eu estava me esquecendo aqui também, por ter um inverno rigoroso, por ter neve, muitos lugares que neva bastante, os esportes de inverno também são muito famosos. No ano passado teve a Olimpíada de Inverno na Coreia, o Japão teve um resultado excelente. Quem mais se destacou lá foi um atleta chamado Yuzuru Hanyu. Ele se tornou bicampeão olímpico na patinação artística. Ele já havia vencido na Rússia, em Sochi, e depois aqui na Coreia ele foi para lá meio que desacreditado, porque já fazia 3, 4 meses que ele estava parado de treinamento, com uma lesão no calcanhar, com muita dor. Ele na verdade foi ter contato fazer treinos mesmo patinando lá na Coreia ainda, poucos dias antes da competição, e o cara foi e levou. E que os japoneses ficaram todos emocionados, a transmissão era ao vivo, ele já era muito famoso aqui, ficou muito mais famoso, até hoje, um ano depois, você vê muita coisa dele na TV ainda. Além de atletas do curling, do snowboard, de patinação de velocidade, eu não sei exatamente se esse nome aí, mas o interessante do Japão é isso, que como eu comecei a acompanhar o ano passado, assisti, por exemplo, a Olimpíada de Inverno, que eu nunca tinha assistido, até hoje, um ano e pouco depois, você vê atletas desses esportes. Por exemplo, esses dias eu vi uma propaganda que tava as 4 meninas da equipe de curling. Então você vê que não é só um esporte, não é só o beisebol também, né? O beisebol é o número 1, mas você consegue, quem pratica outros esportes, quem gosta de outros esportes, tem a chance de ver os atletas aqui se destacando na TV. Os atletas com isso também conseguem patrocínio, e todo o sistema aí, todo o esporte vai se mantendo com o passar dos anos, né? Esse foi o resumo. Mais pra frente eu falo mais alguma coisa detalhada aí de um esporte, conforme vocês forem pedindo aí. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Não esqueça de compartilhar com seus amigos também essas informações aqui sobre o Japão. Se inscreva no canal. Não esqueça de ativar aquele sininho de notificação para ver os novos vídeos que estão saindo. E até mais. Tchau, valeu!